Saudação de graça e paz, aqui é o teu amigo, teu conservo, pastor Alessandro Lopes, coordenador de missões do Estado do Espírito Santo, do projeto Eu Quero 1 Milhão de Almas para Jesus. Talvez você já tenha visto lá no canal do YouTube, Cimibs Extensão, ou Extensão Cimibs, ou na página também do Facebook. Pastor Alessandro Lopes, missionário Alessandro, é aquele também que lhe deu uma palavra com muita singeleza, de preocupação também de magoar ou ferir. A gente sabe o quanto custa uma alma, e uma alma, na verdade, não tem nem preço, porque já foi comprada e Jesus que ofereceu o maior sacrifício na cruz do Calvário. Então nós lhe damos ali aquela resposta ao cantor Eduardo Costa, quando ele falou sobre os pastores, aquela coisa toda, mas tudo bem, se passou, Deus também está abrindo os olhos dele, Deus está falando com ele conforme o sinal que Deus lhe deu. Eu parei o carro do projeto que a gente coordena logo aqui, debaixo desse pé de limoeira, paramos aqui agora, de limeira, paramos aqui, e estamos aqui, debaixo desse pé de limão. E estacionamos, sempre a gente coloca em outro lugar. E eu observei, agora acabamos de almoçar, adiantando para nós retirarmos para outra cidade do estado de Minas Gerais. E a gente é uma coisa que sempre a gente tem visto, mas a gente não para os mínimos detalhes, porque Deus fala contigo através dos mínimos detalhes. Deus fala contigo através das mínimas coisas. Você só quer que Deus fale contigo através das coisas grandes. E Deus, ele se revela conosco através das coisas pequenas, através das coisas simples. Deus está escondido atrás das coisas que você olha, você diz que ali não é nada, ali não tem sentido. Deus, ele gosta de se revelar nessas coisas. Deus é Deus. E as coisas de Deus são mistério. Observa só comigo. Aqui já tem um canário aqui com mais de 1 hora. Ele está guerreando contra ele mesmo. Observa, olha só, ele está brigando com ele mesmo no vidro, ele bate o biquinho, ele bate a testa dele ali no vidro. Observa, ali perto do retrovisor do carro, olha só para vocês verem, eu vou do outro lado. E eu passei olhando, ele tem mais de 1 hora que ele está nessa guerra. Ele está numa batalha terrível. Eu não sei se você está conseguindo ver. Mas agora eu vou do outro lado aqui para te mostrar. São coisas que sempre a gente passa desapercebido com algumas coisas. Eu acredito que você mesmo já viu isso por várias vezes. E tem coisas que chamam a nossa atenção. Observa comigo. Ele está ali, ó, guerreando contra ele mesmo. Olha lá para vocês verem. E já tem mais ou menos, aproximadamente, 1 hora mais ou menos, que ele está ali guerreando. Olha lá, perto do retrovisor, ele bate no retrovisor, bate a cabecinha, ele bate o bico dele, ele bate o peito dele, está guerreando. Aí o que o Senhor falou comigo? Observa para você ver. E aí o que o Senhor falou comigo? O Senhor disse assim, filho, quantos cristãos hoje que eles estão guerreando contra si mesmo? Quantos cristãos hoje estão brigando com ele mesmo? Eles não estão deixando de guerrear contra Satanás, com as suas artimanhas, com as suas sutilezas, e eles estão brigando com eles mesmos, guerreando um contra o outro dentro da igreja, liderança levantando contra liderança, rebeliões, dissensões, e começa aquela briga, e Satanás está lá fora matando, Satanás está lá fora destruindo, Satanás está lá fora causando maior caos, maior situação terrível, e nós estamos brigando um com o outro, e às vezes brigando com nós mesmos, estamos perdendo tempo. E aí o que eu aproveito disso? Que a nossa guerra não é contra nós. Ô glória! A nossa guerra não é contra nós, a nossa guerra não é contra o nosso irmão, a nossa guerra não é contra o nosso pastor, a nossa guerra não é contra a nossa liderança, a nossa guerra não é contra o padre, a nossa guerra não é contra o missionário, não é contra o bispo, não é contra a nossa guerra é contra Satanás. Então tira esse aproveito aí dessa experiência. Às vezes você está como esse canário, está ali brigando a ele mesmo, brigando com ele mesmo. Ele olha no vidro e ele começa brigando, bicando com o seu biquinho, com a sua beleza, com a sua capacidade, mas está ali guerreando contra ele mesmo. Quantos crentes estão brigando contra ele mesmo, brigando com o seu irmão? Olha o tempo que esse canário ele está perdendo
lutando, o tempo que ele tem perdido, brigando com ele mesmo, mas ele não se cansa. Deixa eu dizer uma coisa, use a sua força, use o seu tempo para guerrear contra Satanás, para guerrear contra as potestades. Não perca tempo contra você mesmo, não perca tempo guerreando contra o seu irmão. Deus nos chamou e nos chamou para a paz. A Bíblia disse, ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em perfeita união. A Bíblia disse da seguinte maneira, lá em Efésios, que as armaduras espirituais que o Senhor nos deu, não é para nós lutarmos contra os nossos irmãos, é para nós lutarmos contra as potestades malignas que habitam nas alturas celestes. Querido, a sua guerra é contra Satanás, a sua guerra é contra o diabo, a sua guerra é contra as forças satânicas. Eu profetizo para você neste momento agora, seja onde você estiver, que a partir de hoje Deus vai abrir a sua visão para você enxergar que a sua luta não é contra o seu irmão, que a sua luta não é contra o seu pastor, que a sua luta não é contra a sua liderança, que a sua luta não é contra você mesmo. Você precisa entender que a sua luta é contra Satanás, é contra as potestades, é contra os levantes. E para você, pastor, missionário, como é que eu vou enxergar isso? Você vai enxergar isso na oração, você vai enxergar isso na leitura bíblica da palavra, você vai enxergar isso na dedicação a Deus. Quanto mais você buscar a Deus, mais Deus vai abrir os teus olhos, mais Deus vai te dar visão para você enxergar a situação. Que Deus abençoe e fique esta lição. Para de lutar contra você mesmo, para de guerrear contra você mesmo. É tempo de usar a tua força, é tempo de usar a tua inteligência. Este pássaro não tem inteligência, este pássaro não tem raciocínio. Olha, já está cansado. Quanto tempo que ele já está ali guerreando contra ele mesmo. Mas se ele tivesse raciocínio, se ele pudesse pensar, ele não perderia tempo. É o que eu digo para você. Você tem raciocínio, você pode pensar. Ai, Jesus te deu estratégica. Use a estratégia que Deus te deu, use a sabedoria que Deus te deu, use ela. A estratégia que Deus te deu para você guerrear contra Satanás, não é para você ficar brigando com você mesmo, você olhando e guerreando contra você, contra o teu irmão, contra o teu amigo, contra o teu vizinho. Para com isso. Você não é crente contendeiro. Deus não te chamou para contendas, Deus não te chamou para ser alheios como os de lá do mundo fazem, não. Você é diferente, você é diferente. Recebe esta palavra. A sua luta não é contra você, a sua guerra não é contra você, e nem tão pouco contra a tua igreja, e nem tão pouco contra os teus irmãos. A tua guerra é contra Satanás, e no nome de Jesus, você é mais do que vencedor. A paz do Senhor Jesus.